1. はい。主よ、いつも Ó Senhor, muito obrigado por estar sempre aqui. Sim, sim. 言葉いただけます。 Favor anunciar algumas palavras. Por favor. 1. まあね、まあ行事は Acho que a instituição também esteja realizando やっていたん eventos. だろうと思いますけれどもね。それとは Mas, além disso, ね、ここで quero しか falar aqui sobre coisas 言えないこと。ここで que só posso 言う falar aqui, 話と sobre temas que só posso falar aqui. 話してみようかと思いますね。まあそうね。まあ私がね、 Vou tentar transmitir ou expressar 下ろすというかね、思っていること、それを o que estou pensando. Uma 何 vez 成 que か何パーセントかわからないけれども、まあ私の言葉として gostaria de transmitir, tanto quanto 伝えてくれる possível, なら、いくらかでも alguns por cento que 伝われば seja, いいなと思って as minhas 話をしてみよ palavras. うと思います。はじめに Primeiramente, desde quando desci 私がこの地上に降りて、そして ao mundo terreno e 自分の aconteceu 身に a grande transformação em mim, 大きな変化があり、自分 e me に conscientizei 与え da られた missão a mim 使 atribuída. 命というものを Vim anunciando continue 自覚し integradamente. てより今日まで一貫して人は Até hoje. Que 神の子である o と ser humano é いうこと filho を de Deus, 言い続けてきました。人間 que a の essência do ser humano é espiritual, 霊的な存在である。そして e que a alma vive mesmo que 肉体が死んでも魂は生きている。死後の世界 o というの corpo は morra, ありますよと。 e que o mundo após a morte existe. たったこれだけの Venham ことを repetindo somente isso. 言い続けてきたんです。それを No início, 初めのうちは mesmo que やはり ouvissem 言葉と essas しては聞いた palavras, としても心の底 parece か que ら foi それを difícil acreditar 信じる。 e sentir isso do fundo do coração. どうやら難しい。そういう Passei por essas fases 今 e 日まで cheguei 来ま até した。 os dias atuais. どのように Por mais que eu 私が transmita 真理を語り、 a verdade 皆 a さんにそれを vocês, 伝えようとも。あなた方 se が vocês não その retransmitirem aos 次の demais 人々に伝えてくれることがなかったら、この真理 essa というの verdade は não se disseminará. 広まることがないんです。どれほど Por mais que eu 私が gaste a minha 高い saliva 泡を飛ばして e pregue o Dharma milhares de vezes, 何千回、何万回と放っといたとしても、私一人の力で dezenas de は milhares de vezes, どうすることも nada できない pude fazer com a minha força だからそ individual. れを Por isso, eu continuei falando essa verdade. No 毎 dia 年毎 seguinte, 年 no dia seguinte, その e em todos os 話を anos, し続けたんです。 continuei falando a 同じ mesma ことを語 coisa. りました。幾度に Transmiti a mesma 同 mensagem, じ de forma uníssona. 伝えました。それは Pois, eu quero que この全地球の全人類にこの toda a humanidade do planeta Terra 霊界の真実を知ってほしいからです。
Conheça a verdade do mundo espiritual, a verdade da alma. Por viverem sem saber, as pessoas se apegam aos benefícios deste mundo, começam a brigar, matam umas às outras, iniciam as guerras para defender seus interesses, e assim, o mundo continua com as guerras entre as nações até os dias de hoje. Isso acontece porque não acreditam na verdade espiritual. Por mais que façam acordos internacionais, por mais que estabeleçam regras, e por mais que as notícias diárias falem em respeitar ou não esses acordos ou regras, os conflitos não cessaram. Pelo contrário, as chamas da guerra foram se intensificando. Os focos de conflito se espalharam aqui e acolá. E estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Com que sentimento as pessoas estão vendo isso? Ou ainda, ao executarem seus planos de guerra, o que pensam os patrocinadores dessas guerras incessantes? Talvez, eles pensam que, depois de viver uma vida repleta de alegria e humor, afogando-se em benesses da vida, não precisarão de assumir as responsabilidades depois da morte e que encerrarão simplesmente com The End. Porém, eles não sabem que isso não vai acabar assim em absoluto. E por não saberem dessa verdade simples, estão sendo capazes de fazer estão fazendo pois não sabem que após suas mortes, agora numa posição contrária, vai chegar o momento em que terão de colher os frutos das sementes que eles mesmos plantaram. Por isso mesmo, eu penso que temos de transmitir essa verdade a todas as pessoas. Uma vez conhecendo a realidade, a verdade, não conseguiriam levar uma vida tão gananciosa como agora. Assim, se todas as pessoas tomarem conhecimento disso, todos os conflitos cessarão. A paz chegará. E as pessoas conseguirão facilmente praticar atos em prol da felicidade mútua. Quando as pessoas conhecerem a verdade,
そのような Naturalmente terão de viver dessa しなく forma. てはならないように自然となるのです。だから私は Por isso, vim 語 falando, り続け、伝え続 continuei けてきました。 transmitindo, 書物を publiquei milhares de livros. 世に問いました。 Muitas pessoas devem ter lido. 多くの人が読んでくれたでしょう。何千冊 Milhares e 何万 milhares 冊 de pessoas pegaram その os 書 livros em 物を suas mãos. 手に取ってくれたでしょう。しかし、 Entretanto, その até que 中身を ponto essas pessoas compreenderam? その人はどの程度理解し、自分の O ものと conteúdo e o し得たでしょ tornaram う。 seu? Eis o そこが problema. 問題なのです。何万眼の Por 書 mais que 物 leiam milhares de livros, persigam as palavras e aumentem o 知識を増 conhecimento. やしたところで、心の Se 悟り não を adquirirem a 得ること iluminação do など coração, して、 não será possível alcançar a felicidade. ありえないんです。何を O 悟ら que なけれ elas ばなら devem ない se か、 conscientizar? O que elas 何を devem 知らなければ conhecer? ならないか、そのこと É を isso que continuo anunciando. 訴え E 続けてき agora, ました。 como estão? そうして今、どうですか？世の中 Quanto の da 人々は verdade que 一体どのくらい私の述べ伝えた eu 真理を transmiti 知っていま as しょうか？ pessoas conhecem そしてその真 e 理を estão conseguindo 自 incorporar 分 a のものとし verdade て para si elevar a sua iluminação? 高めているでしょうか？どうですか？ E então, como estão vocês? どうですか？どのような Que 法が tipo 説か de れている Dharma foi pregado? どの書物には O 何 que が está 書いてあ escrito る em qual そ livro? のようなことを Depois de estudarem あ assim, なたは何を qual 悟りま foi a した iluminação adquirida あなた方は dentro de その seus 心の中 corações? にど Que のよ tipo う de な iluminação adquiriram? 得ましたか？悟りを得たと E いう se ならば adquiriram, その行動 como は estão どう as ですか？ suas ações? その悟り Em を vez de se 自分の apoderarem 一人 dessa のものと iluminação, せず compartilharam com os demais? 与えることはしましたか？利他の Como 思い está は o どうですか？ sentimento altruísta? その行動は Como estão as いかになり suas ましたか？ ações? それをこ Eis o そ que estou 言ってい questionando. るんです。悟り得たという Se ならば adquiriram a それ iluminação, は即 ela tem que se transformar 行為に em なら ações なければなり altruístas. ません。私は Eu tenho falado disso ずっ todo と esse その tempo. ことを話していました。どれ Quão ほどそ bem れが isso se espalhou 世界 pelo に mundo. 伝わったか、 Quão ど longe れほ isso ど se 広がっ expandiu. ているのか、それを問うて Eis o いる meu のです。 questionamento. あなた方の Quão grandes são seus 伝 desejos de 道の思 difusão? いはいかほどにありますか？自分 Como を estão aplicando os ensinamentos 学ん que だ aprenderam para salvar a si próprios? どのように生かしきっていますか？理事 O 即 quanto tem praticado o ensinamento de salvar a si é salvar os 実 outros? 践していますか？誰の言ってい Em ることが vez de 正しいの perder tempo criticando これは間違っている quem の está certo 批 ou 判する暇があった isso está errado, procure se questionar 人々を o quanto você salvou どのく o らい próximo 救 efetivamente, うことをしましたか？ o quanto você disseminou o ensinamento, まだ未だに você procurou estender a mão
A quem nunca teve acesso a esses livros, você tem consciência de que existem ainda muito mais pessoas assim neste mundo? Já percebeu? Embora conheçam o Dharma, embora estudem, como estão as suas ações? Não fazer nada é não saber nada. Não se pode dizer que conheceu a verdade. Aqui agora, eu quero perguntar, uma vez mais, se são meus discípulos, se são meus discípulos diretos, suas ações devem ser alinhadas com a ideia de salvar a si é salvar os outros. Esta iluminação deve ser capaz de salvar muitas pessoas. É isso que eu quero dizer a vocês uma vez mais. É louvável estudar, participando de maravilhosos seminários, lendo maravilhosos livros, de forma disciplinada aparentemente. Mas e depois, o que farão? O que fizeram para despertar e salvar o maior número possível de pessoas? Eis a questão. O que cada um de vocês pode fazer pelos povos do mundo? Por favor, se questionem e pratiquem. Eis o que eu estou esperando. Estou observando vocês agirem e esperando os resultados. Se manifestarem pouco a pouco. Estou esperando. Se vocês são meus discípulos, é natural que vocês tomem as ações necessárias para salvar as pessoas, tal como o Senhor, que arriscou a vida para falar incessantemente. Os discípulos também devem fazer o mesmo. Devem ser iguais ao Senhor. Por favor, uma vez mais, firmem o coração e saiam na marcha para salvar muitas pessoas. Estarei esperando por isso. Estarei observando até que salvem todas as pessoas do mundo, até que salvem a última pessoa. Não se esqueçam disso e tomem ação. Eu também estarei protegendo
Vocês do mundo celestial. あなた方を見守っています。インスピレーションも Estarei 下ろして enviando います。 inspirações também. 私もこちらで Estarei deste lado, 忙しく仕事をしてい trabalhando ます。 assiduamente. あなた方も Por favor, どうか地上 façam に na おいて terra 今しか o できない仕 trabalho que 事 só を pode ser feito agora. 私と Ainda 直 mais 接 vocês, 会う que puderam こと me が encontrar できた者た pessoalmente. ちはなおさらです。大きな Tenho grandes expectativas. しています。以上です。 Isso é tudo. ありがとうございます。 Muito obrigado.